Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson e essa aqui é uma terceira parte de uma quinta aula de um curso onde a gente está falando sobre atitudes e comportamentos a partir de uma ótica da psicologia social, tá? Nessa aula aqui a gente fala sobre as três principais teorias que explicam em relação a comportamentos e atitudes segundo essa perspectiva da psicologia social. Então, para a gente poder começar essa aula aqui, como a gente estava fazendo as outras aulas também, a gente pode se perguntar, o quanto que a gente é afetado pelo julgamento dos outros. Então, se você está acompanhando esses vídeos que fazem parte desse curso aqui de Psicologia Social, você sabe que a gente é muito afetado pelo julgamento dos outros e que existe um conceito dentro da Psicologia Social, que é um conceito central, que é chamado de desejabilidade social. Ou seja, basicamente a gente tende a mudar a nossa forma de se expressar ou de se comportar no mundo a depender da forma como a gente é avaliado pelas outras pessoas. Ou seja, a gente se comporta da forma como que as pessoas desejam que a gente se comporta, ok? Então, essa desejabilidade social, basicamente ela vai se referir a mudanças de comportamentos e também atitudes, que é o tema dessa nossa aula. Lembrando aqui novamente que atitudes se referem em relação a uma orientação interna, uma orientação mental ali em relação à valência que a gente tem em relação a um determinado objeto, se essa valência é positiva ou negativa, ok? Então a gente faz uma mudança em relação a esses comportamentos e essas atitudes, visando uma maior aceitação social. E aí a gente tem, aqui começando a aula com uma das nossas principais teorias, a teoria da autoapresentação. O que seria essa teoria? O nome dela é bastante intuitivo, então a forma como a gente se apresenta para as pessoas faz com que elas tenham determinados julgamentos em relação a que tipo de pessoa a gente é, ok? Então, quando as pessoas elas geralmente tendem a ter uma concepção em relação ao que você é, elas descrevem você dessa forma, a gente tende a se ajustar em relação a essas expectativas que as pessoas têm em relação a gente, e a gente muda a forma como a gente se apresenta para essas pessoas, a depender do que as pessoas esperam para a gente, ok? Então, essa teoria da autoapresentação, basicamente vai se referir ao fenômeno na qual as pessoas elas ajustam o seu comportamento e também as suas atitudes para criar uma impressão favorável e consistente de si mesmas, ok? Então vamos imaginar a seguinte situação, Então uma pessoa, ela comenta com você ou com outras pessoas que, você é uma pessoa muito estudiosa, É incrível como você é respeitoso com a sua esposa. Eu admiro o quanto você é responsável com as coisas da sua casa, tá? Pode ser que as suas atitudes internas não necessariamente reflitam essas descrições aqui, tá? Então, talvez você não necessariamente seja uma pessoa tão estudiosa, talvez você não seja tão respeitoso em relação ao seu cônjuge, talvez você não seja necessariamente responsável com as coisas que acontecem dentro da sua casa, nas tarefas domésticas. Mas se as pessoas esperam isso de você, você vai mudar essa concepção interna, ou melhor, não só das pessoas esperarem isso de você, mas as pessoas descreverem você dessa forma, você vai mudar essas suas atitudes internas para poder adequar o seu comportamento, para que as pessoas consigam te perceber de forma consistente, em relação a essas descrições, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma atitude muito negativa em relação à tarefa doméstica. Então, eu odeio arrumar minha casa, eu odeio lavar louça. Mas, toda vez que eu recebo visita, eu me sinto obrigado a ir lá, arrumar minha casa para poder deixar meu ambiente um pouquinho mais apresentável, ok? E quando as pessoas elas vêm aqui em casa, as pessoas elas comentam, nossa, sua casa está sempre tão arrumada, Você é uma pessoa que é tão responsável em relação às tarefas domésticas, nunca vi uma louça suja, etc, tá? Anteriormente, a minha atitude não necessariamente condizia com essa característica de ser uma pessoa que tem zelo em relação a tarefas domésticas. Mas, se outras pessoas elas me descrevem dessa forma e esperam que eu aja dessa forma, é provável, e é possível que eu altere as minhas atitudes e também os meus comportamentos para poder adequar em relação a essas expectativas, tá? Então, essa teoria dessa autoapresentação, ela condiz justamente com o que as pessoas esperam em relação a mim, e em relação a como as pessoas me percebem, tá? Uma pesquisa, que mostrou um pouco em relação a essa teoria da autoapresentação, foi essa pesquisa aqui do Cialdini, lá em 78, no qual eles fizeram uma pesquisa no qual eles fizeram um questionário com essas pessoas para poder avaliar algumas atitudes implícitas dessas pessoas e depois colocaram as pessoas para poder fazer uma aplicação, de um detector de mentiras nesses estudantes, ok? Ou seja, a amostra era de estudantes, eu não sei se eu comentei isso anteriormente, tá? Então, as pessoas elas respondiam em relação a atitudes que elas tinham, depois elas passavam por um detector de mentiras. Quando elas estavam expostas a um detector de mentiras, tá? As pessoas elas tinham uma menor tendência
a apresentar mudanças de atitudes. Então, a atitude que foi avaliada anteriormente, né, ela tinha uma maior consistência, né, com as respostas que eram apresentadas quando os participantes eles eram expostos a um detector de mentiras, justamente porque eles queriam condizer a forma como eles se auto-apresentaram em relação ao que foi avaliado anteriormente, certo? E isso diferiu, né, de uma forma significativa ali, com pessoas que não passaram pelo detector de mentira. Então as pessoas elas divergiam e tendiam a mascarar um pouco mais as suas atitudes, né, tentando se apresentar de uma forma que não necessariamente era a forma que condizia com as suas atitudes, ok? Então as pessoas se apresentavam de uma forma que era desejável socialmente. Então, né, a nossa primeira explicação, né, que seria a nossa primeira teoria aqui, sobre o porquê que comportamentos afetam atitudes, seria essa teoria da autoapresentação, ok? Então, a gente vai ajustar o nosso comportamento nas atitudes para criar uma impressão favorável, desejável e seja consistente em relação ao que a gente entende em relação às nossas atitudes. A segunda explicação, né, seria a teoria da dissonância cognitiva, que é uma teoria que foi criada por esse rapaz aqui, né, esse senhor, chamado de Leon Festinger, lá em 57, no qual ele vai dizer basicamente que as pessoas elas sentem, de certa forma, um desconforto mental, uma tensão, quando elas estão conscientes de que elas têm uma atitude que é divergente de determinado comportamento, ok? Um exemplo que a gente tem em relação a essa teoria da dissonância cognitiva foi um exemplo que foi estudado aqui pelo Kuhl, né, em 2003, e colaboradores, nos Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos eles estavam enfrentando um contexto no qual eles estavam iniciando uma guerra ali contra o Iraque, e a principal justificativa que era apresentada ali era de que, né, o Iraque estava desenvolvendo armas nucleares, né? E por isso os Estados Unidos eles deveriam invadir aquele território para poder apreender e impedir que um país, de forma ilegal, produzisse armas nucleares e, né, ameaçasse a soberania americana e a segurança americana, certo? Porém, né, essa justificativa aqui, ela é uma justificativa que ela estava meio que mascarando uma atitude implícita dos americanos, no qual, né, após o ataque do 11 de setembro, muitos americanos começaram a ter muitos e muitos preconceitos em relação a grupos terroristas e grupos religiosos de países iraquianos, né, países do Oriente Médio. Então, né, ou também outros motivos que eram obscuros ali, né, como por exemplo a extração de petróleo naqueles territórios, tá? Então, né, tinha uma questão de preconceito muito forte, então, né, perseguição em relação a determinados povos que causaram morte e destruição no país, e também busca por recursos naturais. Tá? Mas a justificativa oficial era basicamente que o Iraque, né, era um país que estava produzindo armas nucleares e 80% da população americana acreditava nessa justificativa e defendia essa justificativa. Ou seja, a gente tem que invadir aquele território e começar uma guerra para impedir que o Iraque, né, utilize armas nucleares contra os Estados Unidos. Porém, né, após quase 10 anos, se não me engano, foi quase 10 anos ou 20 anos de guerra, nenhuma arma nuclear foi encontrada, né? A gente teve um contexto de muita destruição, de muita morte naquele território. Ou seja, a justificativa que os americanos apresentaram, né, não condizeram com a realidade. Ou seja, eles começaram a passar em relação aqui a um certo nível de dissonância cognitiva, no qual, né, eu acredito, por exemplo, que eu tenho uma valência negativa de que iraquianos são perigosos, mas, no fim, os iraquianos eles não são perigosos, né? E o meu comportamento de enfrentar esses iraquianos e começar uma guerra extremamente violenta, né, são coisas completamente diferentes. Eu não tinha justificativa moral, ideológica e no meu processo mental mesmo para poder justificar uma atrocidade daquele nível naquele país, né? Então, aqui a gente passou por um processo de dissonância, né? Ou seja, o que eu acreditava, né, que justificaria o meu comportamento violento não se concretizou, então eu precisava, né, achar uma forma de me conciliar em relação a essa dissonância cognitiva, tá? E como que essa forma de conciliação em relação a essa dissonância acontece? Então, basicamente, né, as pessoas que passam por uma dissonância cognitiva, geralmente elas criam uma nova justificativa para poder justificar, né, de certa forma, aqueles comportamentos, tá? Então, posteriormente à divulgação, né, de que nenhuma arma foi encontrada, os americanos eles foram novamente entrevistados, onde a pesquisa encontrou basicamente que 58%, né, desses participantes, eles acreditavam que, na verdade, a gente não estava em busca, né, de armas nucleares. Na verdade, o principal objetivo da guerra no Iraque era levar a democracia para um povo oprimido,
por uma ditadura que se instaurava naquele país, né? Ou seja, basicamente quando você se depara com uma determinada dissonância entre as suas atitudes e seus comportamentos, ou você assume, né, o seu erro, ou, como acontece com a maioria das pessoas, as pessoas elas criam uma nova justificativa para poder justificar aquele determinado comportamento, tá? Esse exemplo aqui ele é meio confuso porque envolve várias questões históricas e tal, mas eu vou tentar simplificar para a gente ficar mais claro aqui em relação a essa teoria da dissonância cognitiva, tá? Só para deixar claro também, eu vou deixar aqui uns links aqui de algumas reportagens que mostram um pouco em relação a como que foi contraditória essa guerra que aconteceu no Iraque, protagonizada aqui pelos Estados Unidos, ó. E foram 20 anos de guerra mesmo, tá? Então 20 anos de guerra extremamente violenta, sem nenhuma justificativa plausível em relação ao que aconteceu lá, tá? Mas vamos para um exemplo mais simples em relação a essa dissonância cognitiva. Vamos imaginar uma pessoa que é uma mãe, né, que ela é evangélica e que ela é mãe de uma moça de 17 anos, tá? Ela tem determinadas atitudes que vão mostrar, né, um reflexo em relação às suas crenças religiosas, ok? Então, ela acredita, né, a partir da sua religião evangélica, de que sexo antes do casamento é pecado, né? O preço do pecado, né, para pessoas que são pecadoras, é o fogo no inferno, e pecadores não são bem-vindos na minha residência, na minha casa, certo? Então, ela tem uma valência muito negativa em relação ao pecado de uma perspectiva cristã, ok? Porém, ela é mãe de uma moça de 17 anos e, né, ela passa por uma situação no qual essa filha de 17 anos ela acaba aparecendo grávida. Ou seja, a menina não casou, né, cometeu um pecado e a atitude dessa pessoa que é negativa em relação a esse pecado produziria um comportamento que seria dissonante, né? Ou seja, eu deveria expulsar essa filha da minha casa ou deserdar essa filha e nunca mais olhar na cara dela justamente porque ela cometeu um ato muito horrível, né? Segundo a minha própria crença, certo? Então, seria essa a expectativa em relação a um comportamento que seria condizente com essa atitude, ok? A atitude em relação às crenças religiosas que ela tinha. Porém, o comportamento, né, vai se manifestar de uma outra forma, tá? Então, digamos que esse bebê nasce, né? E no convívio ali, né, mesmo que as pessoas não tenham um determinado gosto em relação a essa situação, né, essa vovó agora, né, ela acaba se apaixonando pelo bebê da filha e se torna, né, uma vovó melosa ali, uma vovó super apaixonada em relação àquele bebê, tá? Então, né, em vez dela apresentar esse comportamento que seria esperado em relação à atitude que ela tinha, a partir das crenças religiosas dela, que seria expulsar a filha de casa, agredir a filha, deserdar ela, né, na verdade, ela acabou entrando numa situação aqui no qual o comportamento dela foi um comportamento extremamente amoroso, né, então ela acolheu a filha dela e acolheu a sua nova netinha. Então, né, ela vai criar uma autojustificativa mental para poder justificar essa dissonância em relação ao que era esperado em relação à sua atitude e seu comportamento, tá? Então, por exemplo, ela pode começar a justificar esse comportamento dela ter sido amorosa e acolher a filha dela como: filhos são bênçãos do Senhor, Deus sabe o que faz, né? Então eu não vou julgar minha filha, quem ama perdoa, etc. Então ela vai tentar criar uma forma de criar, de certa forma, um conforto psicológico para poder justificar aquele comportamento, sendo que, né, de certa forma, né, o que era esperado, né, em relação a essa mãe seria que, na verdade, ela tratasse a filha não de uma forma tão respeitosa assim. Não estou fazendo nenhuma insinuação religiosa aqui em relação a pessoas evangélicas, tá? Mas infelizmente é uma realidade que acaba acontecendo com bastante frequência, né? Não só com pessoas que ficam grávidas ou coisa do tipo, mas também filhos homossexuais ou coisa do tipo, certo? Então, basicamente a pessoa ela ajusta, né, o seu comportamento em relação à sua atitude inicial, ou melhor, digamos, né? Ela ajusta a sua atitude em relação a um determinado comportamento que é expresso quando ela passa por uma situação de conflito interno ali em relação a como que ela deveria agir, ok? E uma pesquisa também que demonstrou um pouco em relação a essa teoria da dissonância cognitiva foi uma pesquisa que mostrou isso de uma forma experimental, né? Então, basicamente, eles pegaram 2 grupos de participantes. Em um desses grupos, né, os participantes eles receberiam $1 para poder participar da pesquisa, enquanto o outro grupo receberia $20, ou seja, receberia uma bonificação monetária ali muito maior em relação à execução daquela pesquisa. E a pesquisa basicamente consistia, né, dos participantes girarem uma manivela, meu Deus, os participantes girarem uma manivela ali durante 1 hora, tá? Então eles faziam essa tarefa, né, de ficar girando essa manivela, que é uma tarefa extremamente chata, tediosa e cansativa, e depois eles precisavam convencer um outro participante que estava esperando em uma sala de espera
a participar dessa pesquisa, tá? Então o pesquisador ali, ele criava um determinado roteiro, ali, uma determinada situação, no qual ele tinha que convencer a pessoa na sala de espera a poder participar daquela pesquisa. Quando as pessoas elas estavam no grupo 1, tá? Basicamente, elas diziam para aquelas pessoas, né? Então, a pesquisa foi muito legal, eu recomendo, e ganhava $1, tá? Embora, sendo que internamente as pessoas elas não estavam tão satisfeitas assim, porque elas passaram por uma tarefa longa, tediante, cansativa, e a recompensa que ela recebeu, na verdade, não foi tão grande. Enquanto o grupo 2, né, eles também convenciam esses determinados participantes, mas de fato ali tinha um motivo para poder convencer aqueles participantes, porque eles receberam uma boa bonificação financeira, ok? E depois, né, deles fazerem esse convencimento ali naquela sala de espera, que era tudo interpretado, né, então a pessoa que estava sendo convencida era um ator, eles faziam uma avaliação formal em relação ao que eles acharam da tarefa, se foi boa, se foi ruim, se foi tediosa, se foi chata, se foi cansativa ou não, tá? E para surpresa, né, dos pesquisadores, o grupo 1, que recebeu uma menor bonificação, eles acabaram apresentando uma maior satisfação em relação a essa tarefa, o que é contraintuitivo, né? Então a pessoa recebeu menos dinheiro para poder fazer uma tarefa chata, então ela deveria estar menos satisfeita, né, mais insatisfeita. Porém, o que aconteceu aqui, basicamente, é que ela tinha uma maior satisfação, tá? Enquanto o grupo 2, na verdade, que era esperado que eles tivessem uma boa satisfação em relação a essa tarefa, na verdade, eles tiveram uma menor satisfação em relação a essa tarefa. O que aconteceu aqui, então, basicamente, para que a gente tivesse esses resultados que não eram esperados? Basicamente, quando esse grupo 1, né, tenta convencer os participantes a participar dessa tarefa sem que exista uma justificativa extrínseca para essa participação, eles precisam buscar por argumentos que estão envolvidos em relação à busca de uma motivação mais intrínseca, né? Então, por exemplo, estou ajudando um pesquisador, né, um mestrando, um doutorando, estou contribuindo para a ciência do meu país, tá? Então eu vou buscar motivos internos dentro de mim para poder justificar aquele determinada tarefa, né, aquela determinada participação naquela pesquisa. Ou seja, quando eu faço essa busca para essa motivação intrínseca, eu estou basicamente mudando as minhas atitudes em relação àquela determinada tarefa, pelo menos de forma implícita ali, certo? Isso aqui ficou conhecido como efeito da justificativa insuficiente, que é basicamente quando a gente reduz a nossa dissonância, justificando internamente o nosso próprio comportamento, quando a justificativa externa, ou seja, a nossa motivação extrínseca, né, ela é insuficiente. Então, eu não tenho tantos motivos assim para acreditar que aquela tarefa foi boa, né? Eu recebi pouco dinheiro, foi extremamente cansativo. Mas no momento em que eu tenho que convencer outra pessoa, eu preciso começar a tentar buscar justificativos sobre por que aquilo foi bom, tá? Então, eu reduzo a minha dissonância, né? Então, eu preciso convencer aquela pessoa, mas a minha atitude é negativa, ok? O meu comportamento, ele é dissonante em relação à minha atitude prévia em relação àquela tarefa, tá? E no momento que eu começo a tentar justificar o meu comportamento, que seria convencer o outro participante de que a tarefa é sim muito legal, né? Eu preciso buscar motivação intrínseca e, com isso, eu acabo meio que justificando o porquê que eu participei dessa determinada tarefa e, consequentemente, avaliando positivamente essa determinada tarefa, ok? Então, é uma forma de demonstrar experimentalmente essa teoria da dissonância cognitiva. E, por fim, né, a terceira teoria que ajuda a explicar pra gente por que comportamentos afetam atitudes seria a teoria da autopercepção. Essa teoria basicamente diz que a gente infere sobre as nossas próprias atitudes observando nossos próprios comportamentos, tá? Então, digamos que você é uma pessoa que fuma todos os dias, ok? Quando você observa o seu comportamento de fumar, você começa a criar uma atitude em relação àquele determinado comportamento. Então, se eu fumo todos os dias, ou seja, se eu fumo muito, deve ser porque eu realmente gosto de fumar. Ou seja, eu vou criar uma atitude positiva em relação ao fumo, ok? Outro exemplo, né? Então, você é uma pessoa que, por determinados motivos, você começa a praticar esportes, ou seja, começa a jogar bola, né, melhor dizendo, tá? Então você joga bola toda semana, né? Você entrou num time, você joga bola e tal. Você observa que esse é o comportamento recorrente, né, que faz parte da sua rotina, né? Talvez você não tivesse nenhum tipo de atitude, né, principalmente consciente ali, em relação a se você gosta ou não de jogar bola. Você começou a jogar bola porque, seu pai colocou você no time de futebol, né, na escolinha de futebol, ou você tinha que jogar para poder complementar o time da escola. Mas no momento que você observa que jogar bola, né, faz parte da sua rotina de forma muito intensa, você começa a perceber que talvez, né, o fato de você jogar muita bola seja porque você gosta de jogar bola e você vai mudar suas atitudes em relação a isso, ok? A mesma coisa para academia, né? Então, se eu estou fazendo exercício físico todo dia na academia, né, talvez seja porque eu gosto de fazer esses exercícios físicos. Então, eu mudo a minha atitude observando em relação aos meus comportamentos.
Uma pesquisa que demonstra um pouco em relação, né, essa mudança de atitude é uma pesquisa que foi feita em 84, no qual eles demonstraram, né, para os participantes, né, uma sessão ali onde eles tinham que assistir um desenho, né, que era um desenho não necessariamente engraçado, ok? Porém, para um grupo de participantes, eles pediam para esses participantes ficarem com um sorriso no rosto, né? Então eles tinham que assistir o desenho sorrindo, ok? E um outro grupo eles não pediam para eles sorrirem, né? Eles assistiam o desenho de forma mais neutra. Essas pessoas que assistiam esse desenho de forma mais sorridente, basicamente, após eles fazerem essa tarefa, né, eles começaram a avaliar o desenho muito mais engraçado do que ele realmente era, do que as pessoas que não tiveram que ter essa obrigatoriedade de assistir os desenhos sorrindo. Ou seja, eu observo que o fato de eu estar sorrindo enquanto eu estou assistindo aquele desenho pode significar que eu esteja me divertindo assistindo aquele desenho, tá? Enquanto as pessoas que não tinham, né, esse comportamento sendo observado ali, né, eles não tiveram necessariamente uma alteração em relação à sua atitude, né? Eles acharam o desenho não tão engraçado assim, ok? Isso pode ajudar a gente a explicar alguns fenômenos, né? Então, por exemplo, atores que interpretam papéis que exigem uma carga emocional muito grande, né? Como o caso aqui do Coringa, do Heath Ledger. E, né, esse autor ele acabou sofrendo, né? Não necessariamente a gente pode dizer que a causa do suicídio dele foi por causa disso, né? Mas pode ser que isso tenha afetado o humor dele durante aquele período, né? Que fez com que possivelmente a depressão dele se agravasse ou coisas do tipo. Ou seja, a forma como você interpreta, né, um determinado comportamento, né? Seja uma pessoa sorrindo, seja uma pessoa insana, pode fazer com que a sua percepção em relação a si mesmo também possa mudar e suas atitudes, consequentemente, também possam ser alteradas, ok? E aí, essa teoria, né, ela ajuda a gente a entender um efeito que é o oposto do efeito que eu demonstrei anteriormente, tá? Que seria o efeito da justificativa excessiva. Lá a gente tinha uma justificativa insuficiente, aqui a gente tem uma justificativa excessiva, ok? Então, a justificativa excessiva é justamente uma percepção de que uma atitude, né, que ela é controlada e subornada por outras pessoas, ela acaba se tornando algo aversivo e desinteressante, tá? Esse tipo de efeito aqui ele é observado em artistas, principalmente, né? Então, pintores, artistas e escritores. Então, no momento em que você passa a trabalhar, né, com essa atividade que anteriormente era um hobby, então eu escrevia porque eu gostava, eu pintava porque eu gostava, você precisa começar a criar justificativas e motivação extrínseca para aquela tarefa, que não necessariamente é porque você gosta de fazer aquela tarefa, ok? Então, digamos, né, eu sou um escritor que comecei escrevendo, né, então eu escrevia porque eu gostava, queria escrever uma história do jeito que eu queria, escrevia no meu ritmo. No momento que eu me torno um profissional, né, eu assino um contrato com uma editora, né, escrever deixa de ser uma atividade prazerosa, uma atividade por hobby, e passa a ser uma obrigação, ok? Então eu preciso começar a justificar aquela tarefa que eu estou fazendo com uma forma extrínseca, né? Então eu preciso fazer isso aqui porque senão eu não vou ganhar o meu salário no final do mês e eu vou passar fome, ok? Então, eu tenho uma diminuição da minha motivação intrínseca e eu tenho uma elevação da minha motivação extrínseca, o que faz basicamente com que, né, eu altere em relação às minhas atitudes a partir da percepção que eu tenho em relação ao comportamento que eu produzo, ok? E aí, né, um resumo aqui em relação às três teorias, tá? Para recapitular, tá? Então, eu tenho a teoria da autoapresentação, ok? Então, eu vou mudar as minhas atitudes e meus comportamentos para poder agradar as pessoas e a forma como as pessoas me observam e me avaliam, ok? Tem a teoria da dissonância cognitiva, então eu tenho um comportamento que ele é dissonante em relação a determinada atitude e eu tento justificar esse comportamento criando novas formas de pensar, tá? Então, eu entendo que fumar faz mal à saúde, ou seja, eu tenho uma atitude negativa em relação a fumar, ok? Porém, quando eu fumo, eu me sinto muito relaxado, né? Ou seja, faz mal, mas eu me sinto bem, ok? E aí, você pode justificar esse comportamento dizendo, por exemplo, que eu não conheço ninguém que morreu por fumar, ok? E, por último, né, a teoria da autopercepção é quando você monitora o seu próprio comportamento para poder entender em relação à sua atitude, tá? Então, se eu fumo todos os dias, então eu sou uma pessoa que gosta de fumar. O fato de eu observar o meu comportamento recorrente de fumar faz com que eu entenda que fumar é uma coisa boa, uma coisa prazerosa. E eu tendo a ter uma alimentação ali, né, de um pensamento positivo, uma valência positiva em relação a esse comportamento e alimentando essa atitude em relação a fumar, ok? Então é isso, tá? Então essa aqui é a última aula que faz parte dessa quinta aula sobre comportamentos e atitudes. Aqui tem um roteirinho de estudos para vocês poderem revisitar os conceitos, né, e aprofundarem um pouco mais e aprenderem um pouco mais sobre essa aula. Eu ficando por aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre genes, cultura e gênero. É isso, valeu, falou e
Até mais!